Olá, crianças, boa tarde. Vamos pegando o nosso livro de geografia, tá bom? Nós vamos abordar hoje o nosso conteúdo sobre o relevo, hidrografia, clima e vegetação da região sudeste. Então, vamos lá, acompanhando, observe direitinho as palavras destacadas. Então, gente, o relevo da região sudeste, vamos iniciar, né? Com o relevo. O relevo é a superfície do planeta Terra. A questão, quando a gente fala em relevo, é se ele é plano, se ele é alto, se ele tem montanhas, se ele tem serras, planaltos, planícies, depressões, tá bom? Então, o relevo da região sudeste é marcado pela variedade de planaltos, planícies e algumas depressões. Então, destaquem, né? O relevo da região sudeste é formado por planaltos, planícies e depressões, tá bom? Mas o que se destaca são as serras e os planaltos elevados, tá bom? Lá temos os planaltos elevados. E a Serra do Espinhaço, lá, destaque grande, a Serra do Espinhaço e a Serra da Mantiqueira, tá bom? E o relevo da região sudeste, ele favorece a geração de energia elétrica por meio de hidrelétricas. Por quê? Porque é um relevo que tem, né, a questão de planaltos, né? Então, isso facilita. E é a principal fonte de abastecimento hidrelétrico do país, tá bom? Depois, nós temos aqui abaixo, basicamente, há 4 tipos de relevo que podemos ser encontrados na região sudeste, que são, gostaria que vocês destacassem, planícies e terras baixas costeiras, tá bom? Planalto meridional, serra e planaltos do leste e sudeste e depressões periféricas. E aí você destaque, né, os tipos de relevo que se encontram na região sudeste. Planícies e terras baixas costeiras, que vai do litoral do Nordeste até o Rio Grande do Sul, e é caracterizado por formar larguras variáveis, né, indo de grandes baixadas até estreitas, né. Grande parte das praias, né, da região sudeste estão dentro dessa classificação, dentro de planícies e terras baixas costeiras. Depois, o Planalto Meridional, que é conhecido pela variação de pedras menos resistentes e outras mais duras, tá bom? Você pode estar destacando. Serras e planaltos do leste e sudeste, que é o tipo de relevo mais marcante na região sudeste. Tem características das grandes serras e dos paredões de pedras, muito comum em Minas Gerais, tá bom? Esse tipo de relevo. Depressões periféricas é um tipo de solo baixo e plano e está geralmente no meio das serras, tomando uma forma parecida com uma canoa, tá bom? Então, você pode estar vendo aí. Então, não esqueça, destaque principais tipos de relevo da região sudeste, planaltos, planícies e depressões. Destaque também tem também a questão das serras. E as serras são a Serra do Espinhaço e Serra da Mantiqueira. E devido o relevo aí ser em grande parte de planalto, isso favorece, né, a geração de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas, tá bom? Então, observe isso aí sobre o relevo. A hidrografia, né? O relevo na página 147, a hidrografia na página 148. Hidrografia, quando se fala em hidrografia, hidro vem de água. Grafia é o estudo, então o estudo das águas. Então, as bacias hidrográficas da região sudeste, né, elas alimentam as águas da região sudeste, são formadas principalmente por rios de planalto, como eu falei, né? E esses rios oferecem possibilidade de aproveitamento energético, mas que dificultam a navegação, tá bom? Entre as várias bacias hidrográficas na região sudeste merecem destaque essas duas aqui que eu gostaria que vocês destacassem. Existem várias outras bacias, mas a que mais recebe destaque é a Bacia do São Francisco e bacias secundárias, tá bom? A Bacia de São Francisco, ela nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais, e corta alguns estados do Nordeste ao Sul, certo? Do Nordeste, desculpa. Depois, a bacias secundárias, que elas descem das serras litorâneas para o Atlântico, merecendo destaque os rios Jequitinhonha, Doce, Paraíba do Sul e Ribeira, todos desaguando, né, no Oceano Atlântico. Então, por ser uma região de planaltos, como eu já falei, o relevo de lá, a grande maior parte planaltos, os rios da região sudeste são aproveitados pelas usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica, tá bom? Então, gostaria que vocês destacassem aí. E aí, no sudeste, na região sudeste, né, que é formado pelo estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Rio de Janeiro, gostaria que vocês observassem que no sudeste encontramos a usina hidrelétrica de Três Marias, que fica no Rio São Francisco, a usina hidrelétrica de Furnas, que fica no Rio Grande, e o complexo hidrelétrico de Urubupungá, né, no Rio Paraná. Gostaria que vocês destacassem também sobre a hidrografia.
Logo em seguida, ó, sobre a vegetação, página 147. Hidrografia, página 148. É bem simples. E aí você faz atividades na página 149, tá bom? Que é referente ao relevo e à hidrografia. E agora nós vamos na página 150, que vamos ver sobre o clima, tá bom? Então, o clima, saber se é frio, se é quente, como é o clima. Então, o clima na região sudeste é bastante diversificado no que diz respeito à temperatura, em função de 3 fatores. Então, quais são esses 3 fatores, né, que faz com que o clima da região sudeste seja bem diversificado? Destaque aí, posição latitudinal, a topografia acidentada e a influência dos sistemas de circulação perturbados. Então, gostaria que vocês destacassem aí, tá bom? Esses 3 fatores que fazem com que o clima da região sudeste seja bastante diversificado. Mais uma vez, posição latitudinal, a topografia acidentada e a influência dos sistemas de circulação perturbados. Então, o norte de Minas Gerais, ele possui clima semiárido e faz com que o polígono das secas, né? Faz parte do polígono das secas. A região apresenta os climas tropical de altitude, subtropical e semiárido, tá bom? Então, clima tropical de altitude é típico das áreas mais elevadas da região sudeste. As temperaturas são mais baixas no clima tropical de altitude. Tá bom? Então, destaquem isso aí. Esse clima é encontrado por massas de ar tropicais e polares. É controlado. Então, confira direitinho. E o clima subtropical da região sudeste, como é? Está presente no sul do estado de São Paulo e tem uma boa distribuição de chuvas e grandes amplitudes térmicas, variação de temperatura. Clima semiárido, onde é que tem o clima semiárido na região sudeste? A norte de Minas Gerais tem o clima semiárido, mais quente, menos úmido, tá bom? É lá onde temos as estações secas anual de 5 meses ou até mais, né? Nos vales do Rio São Francisco e Jequitinhonha. E o clima tropical, né? Semiárido nós já sabemos, aqui no nosso Nordeste, né? O clima mais seco. Então, o clima tropical está presente nas baixadas litorâneas do Rio de Janeiro, na maior parte de Minas Gerais, no oeste paulista e no litoral do Espírito Santo. Altas temperaturas, secas no inverno e chuvas no verão. São características do clima da região sudeste. Então, destaquem isso aí, ó. Altas temperaturas, seca no inverno e chuvas no verão. São características do clima da região sudeste. Gostaria que você destacasse. No estado de São Paulo, uma característica climática é a ocorrência de geadas nos meses de inverno, tá bom? Principalmente em altitudes acima de 1.200 metros. Então, gostaria que você frisasse aí só a questão do clima ser bastante diversificado. Quais são os fatores que fazem com que esse clima seja bastante diversificado? E também os tipos de clima da região sudeste. Destaquem clima tropical de altitude, clima subtropical, clima semiárido e clima tropical. Página 150. Vamos à página 151, que é sobre a vegetação. A vegetação da região sudeste também, ela é variada, predominando a Mata Atlântica, tá bom, gente? Bastante desmatada. Nós sabemos que hoje só resta a Mata Atlântica onde tem reservas florestais. Então, a predominância na região sudeste de vegetação é da Mata Atlântica, mas também é bastante desmatada, restando apenas alguns trechos que têm sido preservados, né? Aí lá nós temos também o cerrado, a caatinga, os campos e a vegetação litorânea, tá bom? Então, é importante você observar os tipos de vegetação da região sudeste: cerrado, Mata Atlântica, campo, vegetação litorânea e caatinga. Mas a principal é a Mata Atlântica, mas também foi quase toda já devastada, destruída. Isso desde o início da nossa colonização. Então, é importante frisar essa parte. Então, gente, restam pequenos trechos da Mata Atlântica, como eu acabei de falar. Gostaria que você destacasse essas duas últimas linhas, porque a maioria da Mata Atlântica foi substituída por áreas urbanas, quer dizer, para a construção das cidades, para pastagens, criação de animais e para a plantação. Isso no início da colonização, por exemplo, a questão da lavoura de café que se deu lá na região sudeste, né? Também teve muito em Minas Gerais a extração do ouro, né? Então, tudo isso aí contribuiu para que a Mata Atlântica fosse, né, destruída. Então, esse conteúdinho é bem simples, é pequeno, página 151. E aí, você faça a atividadezinha referente ao clima e à vegetação,
que é na página 152 e 153. E a anterior, que eu já falei antes, que é a página 149, tá bom? Então, resumindo, você vai fazer a página 149, 152 e 153.